Ontem tivemos um vídeo falando sobre como usar uma cor neutra em um ambiente pequeno. E recebi algumas dúvidas do que são essas famosas cores neutras que a gente vive falando aqui. Se você acha que as cores neutras são apenas o branco, o cinza, o bege, se prepara, porque vai se surpreender com tudo que nós vamos ver juntos aqui nesse vídeo hoje. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Jéssica Filipelli, arquiteta e design de interiores. Então, fica comigo nesse vídeo que eu te prometo que no final dele você vai entender perfeitamente como usar as cores neutras no celular, quais são essas cores neutras e todos os benefícios que elas trazem. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica de decoração. Bom, então vamos lá. O que são exatamente essas cores neutras? Então a gente vai começar aqui pelo bem básico. As cores neutras são aquelas que não chamam uma atenção exagerada. Elas são as cores que servem como uma base para sua casa, para o seu apartamento pequeno. Por quê? Elas vão criar uma harmonia e elas não vão provocar uma estimulação visual tão forte quanto cores muito chamativas, muito vibrantes. Então, você tem que pensar assim. Se você quer criar um ambiente que seja agradável, relaxante e que permita que outros elementos da decoração brilhem também, as cores neutras são a sua aliada perfeita para estar colocando na decoração. Mas aqui vem a surpresa, que muita gente não sabe. Cor neutra não é apenas branco, cinza, bege e preto. Não mesmo. Isso é uma crença muito comum e que muitas pessoas têm, de que são apenas essas cores que são as cores neutras. Mas na verdade, existem vários tons, várias cores que para a decoração nós consideramos eles como os tons neutros. E quais são essas cores neutras? Vou listar aqui para vocês. Primeiro de todos, temos o branco. O branco é o clássico absoluto. O branco puro, ele é luminoso e transmite limpeza. Mas tem variações de branco, como o branco frio, o branco quente e o branco gelo. Depois do branco, nós temos o cinza. E aqui vem uma outra descoberta. O cinza não é apenas uma cor só, não. Existem vários tons de cinza. Um cinza claro, um cinza médio, um cinza escuro. E cada um vai criar um efeito visual diferente para o seu espaço. O preto, ele também entra nessa lista. Quando bem usado, o preto ele cria sofisticação e profundidade. Mas atenção, o preto em excesso para um espaço pequeno não é tão legal, não. Aí nós temos o outro tom, que são os tons de terra. Eles também são tons neutros, que são o bege, o marrom claro, o marrom chocolate, um terracota mais suave. Essas cores, elas remetem à natureza. Isso traz um aconchego para o espaço. E tem também o que a gente chama na decoração como o branco quebrado. O que é isso? É o branco com um toque de cor. Então tem um branco com um toque mais acinzentado, um branco com um toque mais azulado. Também são tons neutros. E por último, os tons neutros, um dos que eu mais gosto são os tons amadeirados, de madeira natural. E sim, a madeira na decoração é considerada assim uma cor neutra. E por que essas cores neutras são tão importantes na decoração? Sabe aquele apartamento pequeno, aquela casa pequena que parece mais apertado do que ele realmente é? Muitas vezes o problema desse espaço está na paleta de cor. Cores muito vibrantes, cores muito escuras fazem o espaço parecer menor do que ele realmente é. E as cores neutras, elas ampliam visualmente o ambiente. Então, o primeiro benefício de usarmos a cor neutra é essa sensação do espaço que ela aumenta. Um apartamento pequeno, uma casa pequena, com tons neutros, ele parece ser maior do que ele realmente é. Segundo, criamos uma base para adicionar elementos. Quando você pinta suas paredes em tons neutros, você tem a total liberdade de colocar quadros, almofadas, tapetes, mantas, objetos, vasos, todos os elementos decorativos que você quer destaque. Então você pode colocar qualquer elemento decorativo em qualquer tom, porque sua base é neutra. Então o objeto que você escolher, ele vai combinar com a sua base. O terceiro, a longevidade da decoração. Cor neutra nunca sai de moda. Cor neutra é um clássico. Enquanto tem determinados tons mais fortes de rosas, azuis, verdes, que pode estar extremamente em alta agora, mas a gente não sabe se daqui 1, 2, 3, 4 anos como é que vai estar esse tom na decoração. Enquanto esses neutros, com certeza eles vão continuar lindos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Quarto benefício, o uso de tons neutros, ele facilita a combinação de estilos.
Se você tem móveis de estilos diferentes, as cores neutras nas paredes é o que vai criar uma coerência visual para você colocar esses móveis no seu espaço. Tudo vai se conectar melhor. E temos um outro ponto muito importante. As cores neutras criam um ambiente mais tranquilo, menos estimulante e é perfeito para um apartamento ou casa pequena, onde a gente faz tudo naquele espaço compacto. Dorme, trabalha, cozinha, recebe amigos. Então a sua saúde mental agradece o uso das cores neutras. E agora vem a parte prática. Como usar essas cores neutras no seu espaço pequeno? Bom, primeiro, a gente tem que escolher uma base neutra. E não é pegar qualquer tom neutro. Você tem que avaliar. Seu apartamento recebe muita ou pouca luz natural. Se recebe bastante luz natural, você pode colocar um neutro mais escuro. Se você recebe pouca luz natural, você coloca um neutro mais claro. Aqui no meu apartamento, eu tenho pouca luz natural. Então, todas as minhas paredes são no tom do cinza crômio da Suvinil, que é um cinza mais clarinho. Segundo, use cores neutras em camada. O que seria isso? Não coloque tudo no mesmo tom de neutro. Você escolhe pelo menos 3 tons de neutro para estar colocando no seu espaço. Eu aqui tenho 4 tons de neutros. O que eu fiz? Minhas paredes são no cinza claro. O meu piso é no tom do amadeirado. Meus móveis, eles variam no tom de bege e no tom do grafite. Então eu tenho 4 cores neutras que eu vou mesclando. Isso cria profundidade no meu apartamento e cria um interesse visual. E não se esqueça, esses tons você repete ele em todos os cômodos para dar uma continuidade visual em todo o espaço. E vamos agora para alguns erros para você evitar de cometer em relação às cores neutras. O primeiro erro foi o que a gente acabou de falar. Não use apenas um tom neutro no seu espaço. Faça um conjunto de cores neutras. Escolha 2, 3 cores e coloque uma variação. Porque senão, se você colocar tudo no mesmo tom de cinza, tudo no mesmo tom de branco, tudo no mesmo tom amadeirado, o seu ambiente vai ficar sem graça, não vai ter uma variação. Segundo erro, esquecer de considerar a iluminação do seu espaço. O que eu dou para essa dica? Escolha uma cor na loja. Você gostou desse tom de cinza? Compre um pote pequeno, leve para casa e pinte apenas uma parede. E observe essa uma parede nas diferentes horas do dia. E veja se esse tom que você viu na loja fica exatamente igual no seu espaço. Porque a iluminação e o sol fazem a cor ficar um pouco diferente. Terceiro erro, não adicionar cor nenhuma no seu ambiente. Um ambiente, ele não pode ser completamente neutro, porque isso não vai dar vida. Então, as cores neutras são a base e não o todo. A gente adiciona outros elementos decorativos para dar essa personalidade, para dar a intenção da sua decoração. Eu, por exemplo, eu não gosto de muitas cores na minha decoração. O que eu faço? Todas as minhas cores estão nos meus objetos. Estão nos meus livros decorativos, estão nas minhas plantas. Então, assim eu complemento a minha base neutra. Então é isso, pessoal. Cores neutras, elas não são entediantes, elas são estratégicas. São a base perfeita para criar um apartamento pequeno, uma casa pequena, que pareça maior, mais arejada e que tenha espaço para colocar a sua personalidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos sobre dicas de decoração para as casas e apartamentos pequenos. E agora me conte aqui nos comentários, qual é a sua cor neutra favorita? O branco, o bege, o cinza, os tons de madeira? Adoro ler o que vocês me passam.